Uma noite fria, quando uma senhora surgiu no refúgio de Danton com um menino pedindo um lugar para ficar. Só que o dono do lugar não quis ouvir, e a mandou embora dizendo que já tinha gente demais e que não havia vagas. Mas a senhora lhe mostra uma moeda de prata, e na mesma hora ele muda de ideia. O ganancioso nem pensou duas vezes, pegou a moeda e levou os dois para dentro. Ele mostrou o quarto onde eles iriam ficar e mencionou que amanhã iria explicar as regras do local e os custos que eles tinham que pagar. Depois disso, o dono do abrigo sai, deixando os dois no quarto. A senhora se chamava Ellen. Ela coloca o menino sentado na cama. Era nítido o seu abalo emocional. Em seu coração ela sentia um aperto, só de pensar no tanto de coisa que aquele menino já tinha passado. O garoto questionou onde estavam os pais dele, mas pelo semblante de Ellen, dava para ver que algo ruim tinha acontecido com eles. Em vez de falar a verdade, ela disse uma pequena mentirinha para dar esperança, falando que ele iria ver os seus pais em breve. Mas por enquanto vamos dormir e esperar o amanhã chegar. O menino, acreditando em suas palavras, acabou dormindo em pouco tempo. Enquanto o garoto dormia, Ellen começou a tossir forte e sangue jorrava de sua boca. Pensativa, ela percebe que é o seu fim. Ela tossiu até não ter mais forças. Se despedindo do menino em silêncio, ela faleceu ali mesmo. Pouco tempo depois, o garoto acorda e vê o lençol sujo de sangue. Ela já estava morta, deixando o garoto sozinho. Mais tarde, o dono do refúgio surgiu com sua amante, os dois ficaram furiosos, porque Ellen tinha falecido em um dos quartos do abrigo. A amante olhou bem para o menino e percebeu que ele tinha o cabelo branco igual ao da Pauline, uma senhora que já morava ali fazia um tempo. E como se fosse ironia do destino, Pauline surgiu na hora. E era impressionante como os dois eram parecidos. A amante gananciosa nem pensou duas vezes. Decidiu que de agora em diante, o menino iria ficar com a Pauline, mas essa falsa caridade tinha um interesse por trás. Pauline e o menino tinham que sair para pedir moedas na rua e trazer o dinheiro de volta pro refúgio. E esse tal de refúgio Dunton, na teoria era sustentado com doações e ajuda do governo, feito para acolher quem não tinha para onde ir. Mas na prática era só um esquema malicioso que explorava crianças usando a história de taxa de responsabilidade para lucrar em cima delas. Pauline se apresentou e questionou o nome do garoto, mas ele não respondeu. Ele estava ali quieto, com a cabeça longe, pensando na Ellen. Pauline percebeu logo a angústia estampada no rosto dele. Sentando-se do lado dele, ela começou a lhe dar conselhos. Ela fala que não sabia o que havia acontecido, mas que isso agora é passado e que ele deve seguir em frente. Se quisesse sobreviver, tinha que levantar a cabeça. Fala que se ele mantivesse o ânimo, a alegria ia acabar aparecendo. Ela estendendo a sua mão para ele, fala que ele precisava se esforçar para mudar a sua própria vida. O garoto segurou a mão dela sem pensar duas vezes e foi assim que se iniciou um novo ciclo da vida dele. A partir daquele dia, ele passou a fingir que era filho da Pauline e os dois passaram a pedir moedas juntos pelas ruas. No início, essa ligação de mãe e filho era só de aparência. Porém, Pauline sempre tratou o garoto como se fosse seu filho de verdade. Ela defendia ele das provocações dos outros meninos e de malandros que se achavam fortes. Com todo esse cuidado, o garoto nunca se sentiu abandonado em nenhum momento. Assim, se passaram 5 anos. Agora o garoto tinha 8 anos. O nome dele era Rowan. Numa tarde, os dois ficaram sentados conversando e relembrando tudo que tinham enfrentado durante esses anos. Naquele dia, Rowan tinha ouvido um rumor de que Pauline iria embora e decidiu perguntar diretamente para ela. Pauline não demonstrou muita alegria, mas confirmou que era verdade. Aparentemente, haviam oferecido a ela um serviço como criada na mansão de alguns nobres. Rowan ficou contente de coração por ela. Disse que ela ia se sair muito bem no novo trabalho. Pauline deu uma risada e comentou que ele estava se preocupando demais, como se já não tivesse problemas suficientes para lidar. O garoto, no entanto, só conseguia agradecer por tudo que ela tinha feito por ele nesses 5 anos. Quando Ellen morreu e deixou ele sozinho, quando os outros garotos do abrigo batiam nele, ou quando vagabundos da rua arrumavam confusão, era sempre Pauline que aparecia para socorrer. Sem nem perceber, ele começou a chorar. Queria estar feliz por ela, mas só pensava que ia ficar abandonado outra vez. Primeiro foram os seus pais, depois Ellen, e agora Pauline. Todo mundo acabava partindo, e a dor de ser deixado para trás voltava a apertar. Pauline não deixou que ele se entregasse à tristeza. Disse que só porque alguém não está mais presente ao lado dele,
não significava que ele estava só. O verdadeiro abandono acontece quando o coração fica vazio. Ela aconselhou ele a guardar dentro de si as pessoas que partiram e olhar para dentro do seu coração, porque ali sempre estaria o amor que elas deixaram. Sempre que a solidão viesse, ela disse para ele fechar os olhos e sentir o coração, porque ela sempre estaria ali junto dele. Os dias iam passando, o sol se punha e mais uma noite chegava. No meio da mata, Rohan recordava as últimas palavras de Pauline. Sentindo-se sozinho, ele fechou os olhos, levou a mão ao peito e tentou abrir os olhos do coração, apenas para sentir mais perto aqueles que eram importantes para ele. No instante em que fez isso, a mana começou a girar em volta de seu corpo. Mesmo de olhos fechados, conseguiu enxergar tudo, como se o mundo inteiro estivesse diante dele. E além disso, sentiu também seus pais, Helen e Pauline. Todos aqueles que ele amava, pareciam estar mais próximos do seu coração. O tempo passou voando, desde que Pauline deixou o abrigo. Nunca mais mandou notícias, o que levou Rohan a acreditar que ela ainda estava tentando se adaptar à nova rotina. Tudo o que ele podia fazer era desejar que ela estivesse bem. Enquanto isso, ele seguia pedindo esmola sozinho, igual aos outros meninos. O diretor o colocou na área 1, que era a parte onde mais se conseguiam moedas. Como ele sempre juntava bastante dinheiro, ele era tratado melhor do que os demais. Existia também um sujeito que era muito simpático com ele, até prestativo demais. O nome dele era Blake, supervisor da Zona 1. Desde que ouviu a história dolorosa do passado de Rohan, acabaram se tornando próximos. Foi ele também quem explicou para o garoto que aqueles pontos de luz que via de olhos fechados eram mana. Como Blake sempre se mostrava tão confiável e prestativo, Rohan não tinha nenhum motivo para desconfiar ou nutrir raiva dele. Blake carregava pequenas massas de energia luminosa dentro do corpo, e era um espadachim experiente no uso da mana. E como Rohan conseguia enxergar isso? Ele notava que a energia de Blake tinha um brilho estranho, meio nebuloso. Agora, só para entender melhor, nesse mundo, a mana é como a essência que compõe tudo. As pessoas absorvem mana sem se dar conta, apenas ao respirar. Isso influencia diretamente como o mundo funciona. Só que alguns poucos, como Blake, conseguem manipular mana através de técnicas especiais, chamadas de cultivo de mana. E Blake já havia alertado Rohan, nada de tentar cultivar mana sem entender bem, porque isso podia ser fatal, se fosse feito errado. Enquanto algumas pessoas jogavam moedas no pote dele, Rohan agradecia de coração, do jeito que um bom pedinte faria. Algumas mulheres que passavam, achavam ele encantador e não resistiam ao modo como ele se portava. Mas Rohan estava com a mente em outro lugar, refletindo sobre como avançar em relação à mana. Primeiro, tentava se acostumar a enxergar ao mesmo tempo o mundo real e a mana, e ele estava conseguindo. Isso arrancava dele um pequeno sorriso de conquista. Até pouco tempo atrás, era bem complicado perceber as duas coisas ao mesmo tempo, mas agora, já estava pegando prática. Mesmo assim, ver ambas sobrepostas ainda causava uma leve tontura, um desconforto estranho. De repente, Blake apareceu admirado com o dinheiro que Rohan havia juntado. Rohan fingiu humildade e disse que tudo era graças às pessoas bondosas. Blake então o alertou para ficar atento a possíveis riscos. Afinal, conquistas chamam inveja. Se notasse algo suspeito, deveria avisar imediatamente. Depois desse conselho, Blake se despediu e partiu. Só que Rohan já tinha reparado em coisas estranhas. Apenas não comentava com ninguém. Ele havia percebido que alguns estranhos no meio da multidão emanavam uma mana extremamente forte e brilhante, parecida com a de Blake. Mas diferente dos usuários comuns, aqueles dois homens que ele tinha visto no dia anterior possuíam uma energia ainda mais intensa, com um brilho fora do normal. O que deixou Rohan ainda mais nervoso foi notar que eles o observavam. De repente, desapareceram saltando pelos telhados. Eles não pareciam hostis, mas ainda assim Rohan queria manter em segredo sua capacidade de ver mana. Essa habilidade era só dele e queria que permanecesse assim. Quando mais um sujeito jogou uma moeda em seu balde, Rohan percebeu que o recipiente já estava cheio e então decidiu ir até a base para trocar por outro. No caminho, notou figuras estranhas nas sombras e conseguiu distinguir claramente que a mana deles era idêntica àquela que tinha visto antes. Eram os mesmos de ontem, sem dúvida. E agora havia mais de um seguindo de perto. Rohan não tinha ideia do que tramavam, mas pela primeira vez sentiu medo de verdade, porque era a primeira ocasião em que eles estavam tão próximos.
Um caminhava logo atrás e outro ao lado. A única coisa que ele precisava fazer agora era alcançar a base. Mas a ansiedade aumentava, principalmente porque aqueles homens suspeitos se aproximavam cada vez mais. Chegou a acreditar que estava perdido, mas no último instante ouviu uma voz familiar. Era Blake correndo em alta velocidade. Quando alcançou Rowan, Blake o pegou nos braços e saltou tão alto que pousou direto no telhado de uma construção. Os estranhos vinham logo atrás, e Blake acelerou ainda mais, pedindo que Rowan segurasse firme e não deixasse nenhuma moeda cair da caixa, senão acabariam dormindo de estômago vazio. Enquanto isso, Rowan estava imerso em seus próprios pensamentos, o que deixou Blake sem entender nada. Quando finalmente chegaram ao abrigo, Blake colocou o garoto no chão. Rowan permanecia distraído e Blake achou que ele estava tão apavorado que congelou como uma estátua. Para tranquilizar, disse que agora estavam seguros e mandou o menino entrar. Só que, na verdade, Rowan não estava paralisado de medo. Ele estava chocado com uma descoberta impressionante que tinha acabado de fazer. Durante a fuga, conseguiu enxergar como a mana fluía pelo corpo durante os movimentos. Percebeu como a energia condensada vibrava quando alguém aplicava força nos braços e pernas. Até conseguiu contar quantos pulsos e apagões de mana eram necessários para saltar entre telhados. Agora, decidiu testar tudo aquilo. Respirou fundo, puxou a mana para dentro, fez ela circular pelo corpo e começou a comprimir. Preparado para liberar a energia quando fosse preciso. Parecia que o garoto finalmente tinha entendido como usar a mana de forma real. O próximo passo era colocar tudo à prova. Enquanto isso, os outros meninos iam retornando para seus postos sem imaginar o que estava acontecendo ou porque tinham sido chamados de volta. Logo surgiu o superior deles dizendo que não havia nada de grave. Portanto, não precisavam se preocupar. Cada chefe de zona faria uma vistoria e depois todos retornariam às suas tarefas. Ninguém sabia ao certo quanto tempo aquilo ia durar. Então a ordem é simples: fiquem quietos em seus quartos, exceto Rowan. Ele recebe a notícia de que deve juntar suas coisas porque será transferido. Mais tarde, o garoto segue o superior em silêncio, caminhando alguns passos atrás. Em certo ponto, o homem pede que ele espere do lado enquanto vai conversar com um brutamontes próximo. Claro que o menino fica curioso, mas está longe demais para ouvir. Então faz a mana circular até os ouvidos e pronto, escuta tudo com clareza. Eles estão comentando sobre ele. Rowan será transferido para o prédio principal, deixando o dormitório. Nem o próprio superior entende o motivo. Mas como a ordem veio direto do diretor, acha que o chefe só tem um cuidado especial com o garoto. E quem pode culpar o diretor? Rowan é um moleque simpático pra caramba. E depois do que aconteceu na Zona 1, faz sentido reforçar a segurança dele. Aqueles homens misteriosos que estavam atrás do garoto podem estar ligados à União. Rowan entende que estão falando justamente daqueles sujeitos estranhos que o perseguiram hoje. Logo o Brutamontes chama o menino e manda que o acompanhe. Eles andam pelo prédio principal até chegarem a uma recepção onde está uma moça chamada Amy. O homem a apresenta dizendo que agora será ela a responsável por cuidar do garoto. Depois das apresentações, o homem vai embora, deixando os dois em um silêncio meio esquisito. Amy quebra o clima perguntando a idade dele. Rowan responde direto: tem 10 anos. Também admite que não sabe ler nem escrever, pois nunca teve oportunidade. Amy já esperava por isso, afinal ele veio da ala dos dormitórios. Mas a partir do dia seguinte, ela começará a ensinar tudo o que ele precisa aprender. Ele pode chamá-la de professora ou até de irmã mais velha em momentos mais descontraídos. Quando observa melhor o rosto dele, Amy até se surpreende. Bonito demais para alguém vindo do dormitório. O garoto pergunta por que precisa aprender a ler, todo inocente. Amy se irrita um pouco porque ele nem imagina o motivo de estar ali. Então explica que uma leitura em voz alta é quando alguém lê um livro para um público em uma ocasião especial. Muitas vezes, quem lê é o próprio autor ou algum nobre em um evento social. Ler com habilidade é muito valorizado entre os ricos, e dessa vez quem vai fazer a leitura em voz alta para os patrocinadores do abrigo é o Rowan. Se ele se sair bem, pode até ser escolhido para uma apresentação particular, porque os meninos que se destacam na leitura geralmente são adotados. Os escolhidos fazem uma leitura privada para o patrocinador. Para um garoto como Rowan, que ainda não sabe sequer uma palavra, o caminho será longo. Mas mesmo com toda essa enxurrada de informações, ele nem pisca. Não parece perdido nem sobrecarregado, o que deixa Amy bem surpresa.
Ela apenas dá um afago na cabeça dele e pede que a acompanhe. Em seguida, leva o menino até o novo quarto e apresenta os outros que moram lá. Quando Amy sai, Rowan começa a organizar suas coisas no armário individual, algo que nunca teve no dormitório. Então um dos garotos se aproxima, olhando para ele como se não acreditasse que Rowan realmente veio da ala dos dormitórios. Apesar do espanto, dá para notar que estava curioso também. Ele admite que nunca conheceu ninguém de lá. Para puxar conversa, se apresenta como Theo. A loira é Noah, o do meio é Aiden e a garota calada no canto é Lily. Theo explica como funcionam as coisas nesse setor do abrigo. Aqui ninguém vai atormentar os outros nem praticar bullying. E o melhor, não precisam mais sair para pedir moedas na rua. Os meninos que participam das leituras ajudam na biblioteca, trabalham na recepção e recebem visitantes. O grupo do quarto deles cuida da biblioteca, organiza os livros e mantém o funcionamento. Como Rowan agora faz parte da turma, eles o recebem de verdade e agradecem por estar ali junto com eles. Quando a noite chega, Rowan deita na cama com a mente acelerada. Só pensa em livros. Para ele, os livros guardam o conhecimento de todo o mundo. Pauline sempre dizia que livros eram o melhor presente para um garoto curioso. Só de lembrar disso, seu coração se enche de gratidão. Na Zona 1, Rowan acaba de terminar a leitura de um livro como parte de um ensaio. Amy pede que ele junte todos os livros lidos naquele dia. Quando ele coloca a pilha de livros na mesa, ela começa a anotar cada título. E logo nota algo curioso: todos os livros que ele leu até agora eram contos de fadas. Então diz que chegou a hora de passar para os romances da Zona 2. Claro, não deixa de elogiar o ótimo trabalho que ele está fazendo. Rowan fica radiante de poder acessar agora os livros da Zona 2. Afinal, é lá que ficam os volumes que os adultos leem. Ele fica tão empolgado que pede para continuar só mais um pouco antes de voltar ao quarto. Amy permite, e ele vai direto para a Zona 2 e o garoto está simplesmente encantado com tantos livros ao redor. Qualquer um que pega já dá vontade de mergulhar na leitura. Mas então um exemplar específico chama a atenção dele. O título é O Surgimento do Reino de Grafton e da União. A palavra União lhe soa familiar. Já tinha ouvido adultos comentando sobre isso. Ao abrir o livro, a primeira imagem que vê é um mapa do continente onde vive. Um dos principados, Grafton, venceu uma guerra antiga. Depois disso, o mundo foi reorganizado em um reino central e 6 principados autônomos. Para evitar novas batalhas e preservar a segurança e o bem-estar do povo, o rei criou uma instituição chamada União. Essa organização existe há mais de 200 anos, buscando manter a ordem e a paz. Dizem que os membros da União são pessoas de bom coração. Mas se é assim, por que Blake fugiu apavorado quando os viu? A única explicação que Rowan encontra é que talvez a União não goste nada de crianças pedindo esmola, e Blake ficou com medo de ser repreendido. Só que Blake também se dá super bem com os supervisores locais, então nada parece fazer sentido. Outra hipótese é que o abrigo e a União não tenham uma boa relação. E por algum motivo, o abrigo esteja escondendo o que aconteceu naquele dia em que Rowan foi perseguido pelos homens da União. Se estão escondendo, é porque existe algo sombrio nessa história. Só de imaginar, Rowan sente um aperto no peito. Alguns dias passam rápido. Rowan aparece limpando a biblioteca, usando mana para agilizar o serviço. Ainda não domina totalmente os gestos enquanto faz a mana circular, mas já está ficando mais natural. Na época em que pedia esmola, ele só ficava parado, respirando mana em silêncio. Agora já treinou bastante para circular a mana andando ou até lendo. Mesmo assim, a energia não se concentra como queria. Ela sempre se espalha, nunca se junta direito. Isso o deixa um pouco frustrado, mas acredita que com paciência e dedicação, um passo de cada vez, vai conseguir. Em certo dia, todos os meninos são chamados no salão principal. Quem aparece diante deles é a vice-diretora acompanhada de Amy. Sem enrolar, a vice-diretora começa a anunciar os nomes das crianças que vão participar do próximo evento de leitura. Por sorte, Theo, Lily e Noah estão entre os escolhidos, mas quando chega a vez de Rowan, ela hesita. Não queria deixar ele participar logo agora, já que o garoto só terminou de ler contos de fadas. Mesmo assim, não tem como negar. O menino é bonito demais. Só a presença dele já traria destaque para o evento. Então, em vez de entrar diretamente, ele é chamado para assistir e aprender como tudo acontece. Rowan, educado como sempre, agradece de coração pela oportunidade. Com a lista finalizada,
Amy assume a palavra e manda os escolhidos trocarem de roupa e irem até o salão de recepção. Enquanto isso, os que ficaram de fora começam a reclamar. Acham injusto Rohan ter sido lembrado, já que mal saiu da fase dos contos de fadas. Depois, Rohan aparece vestido com a roupa nova, elegante e cheio de charme. Theo elogia e Rohan retribui o elogio. Amy então conduz o garoto até o assento que será dele durante o evento. Quando todos já estão acomodados, uma batida na porta anuncia a chegada dos convidados. Logo começam a entrar diversas figuras influentes, entre elas uma senhora que já tinha visto Rohan pedindo moedas na rua. Sim, a mesma que ficou encantada com o rostinho dele. Rohan também a reconhece e logo agradece pela moedinha que ela lhe deu naquele dia gelado no cruzamento de Bree. O nome dela é Caroline e parece ter se tornado fã número 1 do menino. Tão fã que começa a contar para a vice-diretora sobre o dia em que encontrou Rohan pedindo esmola no inverno. Diz que ele já era encantador naquela época e agora está ainda mais impressionante. A vice-diretora, querendo mostrar serviço, comenta que Rohan já aprendeu a ler. Caroline se empolga e pede para ouvir ele lendo alguma coisa ali mesmo. A vice-diretora tenta se manter modesta, dizendo que ele veio apenas para observar dessa vez. Mas Caroline insiste tanto que a vice-diretora acaba permitindo que Rohan leia o último trecho como teste. Pouco depois, a sala fica em silêncio quando Rohan começa a leitura. E todo mundo fica de boca aberta. A voz do garoto tem um ritmo envolvente, cheio de ternura, quase como se encantasse a plateia. As senhoras ficam todas emocionadas, com os olhos marejados e até mordendo os lábios pela intensidade do momento. Quando ele termina, os elogios surgem de todos os lados. Cada uma tenta usar as palavras mais doces para descrever o que sentiu. Mas Rohan não deixa isso subir a cabeça. Ele agradece à vice-diretora dizendo que foi ela quem ajudou ele a descobrir esse dom e ofereceu a oportunidade de brilhar. Caroline, óbvio, pede para escutar de novo no dia seguinte e a vice-diretora concorda. Mais tarde, Rohan aparece na biblioteca, mexendo nas prateleiras. Dessa vez, procura por livros que ensinem a usar a mana de forma mais precisa, junto com os movimentos corporais. Quando acha um exemplar interessante, adivinha quem surge? Blake. E logo percebe que o livro na mão do Rohan fala sobre prazeres da vida. Sim, aquilo que casais fazem. Rohan faz cara de espanto, mas no fundo já sabia quem estava chegando. Sentiu a presença antes. Blake aparece para dar os parabéns pelo talento impressionante do garoto no evento. Fica chateado de não ter escutado ele lendo pessoalmente. Então foi até a biblioteca na esperança de ouvir um pouco ali mesmo. Rohan entende que Blake tem muitas responsabilidades e não guarda ressentimento. Para mudar o rumo, pergunta se há alguma novidade. Então Blake faz uma revelação. Aqueles homens da União que perseguiam o Rohan voltaram a agir novamente. Mas ele pretende resolver isso junto dos administradores. Rohan se enche de confiança e diz que com Blake na liderança esses homens não terão chance. O incentivo do menino deixa Blake ainda mais animado. Blake gostaria de ir ao evento de leitura do dia seguinte, mas acredita que vai faltar outra vez. E mesmo parecendo um sujeito destemido diante da União, fica uma dúvida no ar. Será que ele é o herói mesmo? Afinal, no fim das contas a União existe justamente para garantir a paz. Mas como Blake sempre tratou Rohan com bondade, o garoto só consegue enxergá-lo como uma boa pessoa. Seguindo a conversa, Rohan comenta que torce para que Blake consiga ouvi-lo lendo em outra ocasião, já que leitura em voz alta vai ser rotina. Mas o que realmente preocupa é o bem-estar de Blake. Ele deseja toda a sorte para que ele consiga lidar com a União. Blake retribui desejando sucesso para o garoto nos desafios que virão. Antes de se retirar, ele aponta para o livro que Rohan estava folheando e recomenda que leia assim que tiver um tempo livre entre as leituras. Com isso, Blake se despede e volta aos seus afazeres. Enquanto Rohan fica refletindo sobre essa confusão toda entre Blake e a União, começa a imaginar como seria assistir a um duelo entre dois mestres de mana. Mais do que isso, quer entender em que ponto ele mesmo está nesse jogo, se conseguiria chegar ao nível de Blake. Ele começa a condensar energia e fazê-la circular pelo corpo. Mas sem querer acaba rasgando o livro que segurava por causa da força ampliada nas mãos. De repente, batem à porta e mandam ele entrar. Rohan não entende o motivo do chamado da vice-diretora, mas entra. Ela tenta encontrar as palavras certas e solta a notícia. O garoto se tornou o preferido das damas nobres. Elas só querem ouvir sua voz e nem se importam se for leitura solitária. As senhoras estão pressionando tanto que a coitada da vice-diretora já está de cabeça cheia. E agora,
Abatida, ela pergunta se Rohan toparia enfrentar essa situação. O garoto prestativo responde que não tem problema e que está disposto a ajudar, principalmente por consideração a ela. Na cena seguinte, a vice-diretora anuncia oficialmente o leitor especial do dia. Só que, para surpresa geral, ela chama o nome de Theo em vez do de Rohan. Theo fica travado, não acredita que foi o escolhido. A vice-diretora parabeniza ele e os colegas acompanham. Até o próprio Theo admite que quem realmente merecia era Rohan. Ele comenta que a leitura do amigo é tão refinada e bela que certamente vai chegar longe. Como leitor especial, Theo parte para seu novo destino e, vendo o amigo se afastar, Rohan sente um aperto no peito, mas logo o sentimento passa. Em pouco tempo, já está novamente envolvido nas leituras, encantando as nobres com sua voz poética de sempre. Nem teve espaço para tristeza ou saudade. Estava ocupado demais cumprindo seu papel de leitor. Com a agenda cheia, a vice-diretora avisa que ele terá que comparecer também às sessões da manhã. Até ela pede desculpas por impor tanta carga, mas o menino está requisitado demais. Em vez de ver como peso, Rohan encara como oportunidade. Fica contente que as pessoas gostem de ouvi-lo, mas confessa que sempre termina esgotado emocionalmente depois de ler, então pede um intervalo entre as sessões para se recompor. A vice-diretora não consegue negar esse pedido honesto, mas alerta para ele não sair do jardim durante os descansos. Rohan acha tranquilo, mais do que satisfeito com isso. No jardim, o garoto aproveita a solidão para retomar o treino de circulação de mana. Ele começa a focar a energia em pontos específicos, músculos, articulações, ossos, tudo seguindo as orientações do livro. Depois dessa concentração, espalha a mana pelo restante do corpo. É o que define se o processo funciona ou não, é pura determinação. Porque lidar com mana não é só pensar, tem que querer, tem que agir. O corpo de Rohan começa a emitir um brilho enquanto a energia percorre cada parte dele. Quando termina, retorna ao estado normal. O problema é que a concentração da mana ainda está ruim. Ele não sabe se o defeito é do corpo dele ou falta de prática, mas por enquanto não quer apressar nada. Prefere fortalecer aos poucos as fraquezas para não acabar como os outros. Naquela época em que Blake o levou ao abrigo, ele nem conseguia andar sozinho. Rohan até acredita que a União já cansou de persegui-lo, o que é um alívio, mas também uma observação séria. Mesmo quem manipula mana pode ficar exausto e vulnerável. E isso desperta nele a vontade de entender o mistério da mana armazenada. Ele começa a pensar na possibilidade de usar mana externa como se fosse sua. Afinal, já experimentou isso uma vez, canalizando mana na própria voz e soltando como expressão. Isso abre uma perspectiva enorme. Talvez seja viável modificar a mana do ambiente, desde que ela tenha forma ou estrutura. Rohan se diverte com a ideia de manipular a energia ao redor e, para sua surpresa, acaba tendo um deslumbre de clareza, quando faz uma folha levitar no ar. Na cena seguinte, o leitor especial é escolhido de novo. Dessa vez é a Lily. Igual aconteceu com o Theo, ela é aplaudida e avisada para se cuidar. Mas tem algo estranho. Lily fica toda sem graça e travada na frente do Rohan, o que deixa ele bem confuso. A garota tenta confessar que gosta dele, mas acaba sendo interrompida quando os outros garotos começam a discutir, todos confusos com a situação. Eles não conseguem entender como o Rohan, que claramente é o melhor entre todos, foi ignorado 2 vezes seguidas. Para eles, isso só pode ser armação da vice-diretora. Acham que o refúgio está usando Rohan como uma máquina de moedas, porque ele atrai muito dinheiro. No meio disso tudo, a tentativa de confissão da Lily vai por água abaixo. E quando Rohan, todo perdido, pede para ela repetir porque não entendeu o que ela falou, a menina sai chorando sem coragem de tentar de novo. Enquanto isso, Rohan entra em um momento de reflexão. Lembra que os leitores especiais costumam ser adotados por boas famílias. E se ele fosse escolhido, talvez também pudesse sair dali e explorar um mundo maior, onde poderia aprender mais sobre o uso e armazenamento de mana. A curiosidade dele só cresce. No dia seguinte, durante um intervalo, ele repete o mesmo treino de levitação da folha. Como já estava acostumado com o processo, agora parece até fácil. De repente sente uma linha de mana roxa se aproximando e percebe que alguém está tentando invadir o refúgio. É justamente o homem que levou ele pro refúgio lá no começo. Ele cai no chão com um barulhão e, para surpresa do garoto, a mana dele está desaparecendo. Logo depois, outro homem aparece correndo e vai checar o seu estado. Eles conversam rapidamente e o termo união escapa no meio da fala.
Rowan escuta tudo e é mandado de volta para o prédio como se nada tivesse acontecido, mas ele fica paralisado sem entender o que está acontecendo e, para piorar, a sessão de leitura da tarde é cancelada e todos os garotos são mandados direto para os dormitórios. Isso nunca havia acontecido antes, então estão todos confusos. Amy aparece logo depois e foca direto em Rowan, dizendo para ele se preparar, porque agora ele vai ser o leitor especial. O menino começa a se arrumar, mas tá como uma expressão triste. Lembra do jeito frio que Amy falou com ele, sem o carinho de sempre? Pensa nos dois homens que viu mais cedo e se pergunta se eles têm algo a ver com o cancelamento da sessão. Mesmo sem respostas, ele segue e encontra a Amy, toda arrumada. Ela olha para o garoto impressionada com o visual dele, mas não diz nada, só manda ele seguir. Rowan pergunta se ele está sendo adotado pela Caroline, já que isso seria um final bom. Mas para surpresa dele, não é ela. E mais uma vez Amy não explica nada. Eles seguem até um refúgio de apoio chamado Anexo, um lugar mais sombrio e pesado do que os outros. Rowan sente na hora que tem gente perigosa ali dentro. Com uma mana suspeita no ar, o recepcionista apressa eles, dizendo que é importante se mover logo. Quando o homem se despede, Rowan encara Amy pela última vez. Ela está com uma expressão neutra e sem emoção. Lá dentro, ele percebe que o prédio não tem janelas e é mais estranho do que ele imaginava. O menino fica em alerta sem baixar a guarda e então ouve a voz da vice-diretora. Eles entram num salão estranho que mais parece um altar de sacrifício do que qualquer outra coisa. Sem muita explicação, mandam ele sentar na cadeira e começar a leitura. Tentando organizar os pensamentos, Rowan se pergunta se aquelas pessoas estão fugindo da União por causa do que aconteceu mais cedo e ele não faz a menor ideia do propósito daquele ritual. Ao lado tem um poço escuro. Parece ser fundo por ter pouca iluminação. Aquele buraco é um reservatório de mana gigantesco, completamente diferente de tudo que ele já viu. Então mandam ele começar a leitura imediatamente. Então ele começa a ler de forma poética, recitando um conto sombrio que tem tudo a ver com aquele poço estranho. Mesmo durante a leitura, ele sente a mana escura se acumulando ali dentro e, conforme lê, começa a ser invadido por uma emoção pesada e fora de controle. A leitura dele vai ficando cada vez mais sombria e até o tom da própria narração muda. E agora, finalmente percebe o que está acontecendo. A verdade é que o único que estava ouvindo a leitura de Rowan era o próprio poço de mana. Enquanto o garoto continuava lendo, sentia sua mana sendo drenada aos poucos. O corpo enfraquecia a cada palavra e ele percebeu que aquilo era perigoso. Mas se parasse agora seria tarde demais. O refúgio todo podia estar em risco e a União podia finalmente alcançá-los. Com foco total, Rowan decide resistir. Ele cria um novo plano: absorver a mana ao redor e ajustar o fluxo dela para si mesmo. Com isso, tentáculos de mana branca se separam do seu corpo e formam uma espécie de barreira em volta. O controle absoluto que ele tinha sobre o fluxo de mana fez tudo funcionar perfeitamente. Agora ele pode continuar lendo sem se preocupar em ser drenado. A ideia era enrolar um pouco e, com a detecção de mana, ele sabia exatamente quando os caras da União estavam se aproximando. Mas ele demorou demais. Quem estava tramando contra ele já suspeitava que o ritual devia ter acabado faz tempo, então decidem agir. Mas Rowan já estava pronto, sentindo ele se aproximando, se perguntando se ganhou tempo suficiente. O foco dele quebra quando vê os caras invadindo o lugar. Um deles chega gritando, mas para surpresa do garoto, eles não vêm direto para cima dele, mas vão para o subterrâneo. Isso faz Rowan perguntar: o que exatamente estão alimentando nesse poço escuro? A cena corta. O responsável pela casa toma um tapa na cara e a vice-diretora segura ele com força. O líder do ritual está furioso, achando que foi enganado porque tentaram fugir. Enquanto isso, Rowan desce até lá embaixo e o que ele vê é de partir o coração. Uma árvore bizarra feita de almas perdidas. O mundo do garoto desmorona na mesma hora. Ele entende que várias pessoas foram sacrificadas para manter aquele ritual. A dor só piora quando ele reconhece um rosto entre os corpos. Pauline, ela estava ali. O homem de antes pega o garoto. Mas antes que algo pior aconteça, Blake chega perguntando: o que raios aconteceu ali e por que todos os diretores estavam mortos? Então descobre que eles tentaram fugir e acabaram encontrando uma fruta estranha. Rowan foi levado até ali para criar mais uma fruta, só que o plano saiu do controle. Ninguém sabe o que está acontecendo. Blake, irritado, puxa a lâmina que estava cravada no corpo da Pauline. E tudo isso traz uma memória à tona,
uma conversa que Rohan teve com ele quando questionou por que nunca carregava uma espada. A resposta foi que sua arma estava sendo usada em outro lugar. Agora ele entende. E aquele lugar era Pauline. Blake foi quem matou ela. O menino explode por dentro de um segundo pro outro. Vira uma força inabalável. A primeira coisa que faz é matar o homem que o segurava ali sem nem hesitar. Blake, ocupado com a espada, nem percebe o que está acontecendo atrás dele. Quando se dá conta, Rohan está envolto numa aura poderosa e escura. Ele nunca esperava que o garoto fosse tão forte, assim tão jovem. Mas antes mesmo que Blake possa falar alguma coisa, Rohan aparece na frente dele e o acerta com uma velocidade absurda. Enquanto tudo isso acontece, a cabeça de Rohan só pensa nos que se foram. As lágrimas caem. Ele chora por Pauline, a mãe que ele encontrou e perdeu. Ele infunde mana na árvore morta e mergulha nas memórias dos que já se foram. Vê lembranças horríveis, meninos indefesos chorando, gente morta. E então diante dele surge um homem, uma versão adulta de si mesmo. Mas antes que consiga entender tudo, a sequência quebra. E mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo, algo dentro dele mudou. Ele sente como se tivesse se reconectado com a mana que perdeu um dia. A lembrança de Pauline abraçando ele ainda pequeno volta. Ela dizia que a solidão só existe quando o coração está vazio e que enquanto ele guardar as memórias de quem amou, nunca vai estar sozinho. Por isso, ela mandava ele olhar para dentro de si e sentir esse amor. Não é algo que se vê, é algo que se sente. A voz dela ecoa na mente dele, dizendo para escutar o som do próprio coração. Essa mana familiar está guiando o seu garoto para que ele nunca se esqueça do que é importante. Mesmo que as lembranças e o amor que dividiram tenham desaparecido, eles ainda vivem no coração dele agora e para sempre. Com o fim desse reencontro emocional, a realidade volta com tudo. Blake está com a espada encostada no pescoço do menino. E diz que só esperou por consideração, senão já teria resolvido tudo antes, mas sempre soube que o garoto era esperto. Os capangas dele estragaram o plano. Mas agora ele só quer fazer uma pergunta. Blake estende a mão e pede para Rohan ir com ele. Ou ele aceitava seguir com Blake ou morreria ali mesmo, sozinho, sem ninguém por perto. Depois de um silêncio gelado, Rohan pergunta com frieza para onde exatamente iriam. Blake responde que provavelmente para outra fazenda, onde o garoto ajudaria a cuidar das árvores, como aquelas na frente dele. Blake seria o gerente cuidando de Rohan. Em outras palavras, ele se tornaria oficialmente parte do grupo chamado Retel. Retel é o grupo de um culto que quer mudar o rumo do mundo, usando magia negra. Blake é só um capacho obediente desse culto. Isso faz Rohan perguntar com aquele olhar morto de quem já perdeu tudo. Se foi o Blake que criou aquela árvore. Blake diz que não tem esse tipo de poder. Ele só observa. Quem faz esse tipo de criação são os sacerdotes superiores. Mas Blake não quer perder mais tempo e pressiona pela resposta. Rohan, firme e calmo, recusa a oferta. Blake não gosta nem um pouco disso e sem hesitar puxa a espada contra o garoto. O mesmo cara que tratava Rohan como um irmão mais novo, o ataca sem nenhuma consideração. Mas Rohan segura a lâmina com 2 dedos, deixando Blake em choque. Usando o controle de mana externa, Rohan para o golpe como se não fosse nada. Agora ele quer saber. Foi mesmo Blake quem matou Pauline? O arrogante até provoca, perguntando se o menino iria querer vingança se caso ele responder que sim. Mas Rohan nem responde com palavras. Ele estilhaça a espada de Blake com sua mana eletrificada e declara sem piscar. Blake não vai ver o nascer do próximo dia. Foi direto, frio e triste. Blake toma um golpe tão violento que cai de joelhos, gemendo de dor. O golpe foi tão rápido que o idiota nem conseguiu reagir. Antes que ele abrisse a boca para amaldiçoar alguma coisa, o menino já havia terminado o serviço, cortando ele ali mesmo. Mas ele não faz isso com raiva cega. Ele diz que gente como Blake não merece pena nem chance de se fazer de vítima. É só a consequência direta das escolhas que fez. A partir daquele momento, Rohan decide, vai fazer justiça contra todos os que forem como ele. Quando termina a sentença, Blake literalmente vira pedaço de pão cortado sem piedade. Rohan sente mais gente chegando pelos andares inferiores. Um grupo entra em cena com um homem mandando revistar tudo. É o vice-capitão Oscar da divisão da Fé da União. Ele logo percebe o talento do garoto e pergunta se ele consegue usar poderes telecinéticos. Rohan confuso. Houve outra pergunta. Ele aprendeu magia com o grupo do Retel? O garoto nega tudo e explica que nunca aprendeu magia formalmente. Foi tudo na base do instinto, ele é autodidata.
Soou absurdo vindo de um garoto de 10 anos. Mas Oscar percebe que ele não está mentindo. O vice-capitão se apresenta direito e puxa a conversa com Rohan, ficando ainda mais impressionado quando o menino mostra que conhece a divisão da fé, especializada em reconhecimento e esgrima. Rohan até identifica o nível S do Oscar. Só de olhar o distintivo, ele fica pasmo com a percepção e a cautela do garoto. Ele convida Rohan para continuarem a conversa lá fora e pede para ele pegar a espada também. Rohan, sem hesitar, usa seus poderes e move a espada com telecinese, deixando o vice-capitão chocado com tanta habilidade em alguém tão novo. Um dos soldados de Oscar informa que a árvore foi criada há menos de 2 anos. O feitiço que mantém ela parece ser do mais alto nível, mas mesmo assim um sacerdote desse porte teria deixado rastros de mana se tivesse desfeito o feitiço. Enquanto isso, Rohan ainda está parado, olhando para os meninos, aqueles que foram chamados de leitores especiais. Agora ele entende, foram todos sacrificados. Tel, Lily, todos. E ele sente um peso enorme por não ter sido mais gentil com eles, a dor de não ter feito mais arde no peito. Ele pergunta a Oscar se já viram outras árvores como aquela em missões anteriores. Isso só confirma. A divisão da fé da União vai investigar outras fazendas e desmantelar o grupo. Oscar responde, mas não deixa de reparar em algo marcante. O garoto à sua frente não é comum. Um menino daquela idade, depois de tudo que viu, normalmente estaria destruído de angústia. Mas Rohan não. Ele tem algo diferente, um olhar firme, uma determinação evidente e uma raiva contida, pronta para virar justiça. Rohan pede para ser levado com a divisão da fé e Oscar fica em silêncio por um momento, processando tudo. Ele acredita que o garoto está claramente abalado com tudo que viveu, mas está escondendo isso como um verdadeiro mestre. Por agora, o vice-capitão avisa que uma investigação especial ainda vai ser feita antes de tomarem qualquer decisão sobre o destino do menino. Ele manda Rohan acompanhá-los e no caminho o garoto nota uma moeda no corpo da vice-diretora morta. Sem dizer nada, ele pega a moeda e segue com Oscar. Segundo os relatórios da investigação, não houve dano direto ao pilar da fé. Foram 13 mortos do lado da organização maligna e 3 mortos do lado do refúgio. 2 suspeitos principais estão envolvidos no crime e um deles parece ser a Amy. Descobriram também que os sacerdotes superiores e os grandes executivos do culto só montaram a área inicial do ritual. A verdadeira causa do colapso ainda é desconhecida. Por isso, as investigações vão continuar para entender o que realmente aconteceu ali. Com o relatório encerrado, Oscar se vira para Rohan e pergunta onde ele se sente mais confortável. O garoto responde que gosta da biblioteca. Então, com consideração, Oscar diz que é melhor conversarem lá. Rohan guia o caminho e logo na cena seguinte, os dois estão sentados na biblioteca discutindo os planos. Oscar comenta que mesmo naquele monte de livros, ele não achou nada sobre cultivo de mana. Por isso tá doido para saber como o garoto aprendeu magia sozinho. Rohan responde na maior simplicidade. Ele só descobriu. E por mais simples que pareça, essa resposta diz muito. Gente realmente talentosa tem dificuldade de explicar habilidades intuitivas. E essa reação é bem comum. Rohan até se chama de inteligente, o que Oscar acha fofo e honestamente bem convincente. O garoto parece mesmo especial, mas Oscar ainda quer saber a versão dele dos fatos. Então, Rohan começa a contar desde o primeiro dia em que chegou no refúgio. A conversa se estende e no final ele compartilha sua suspeita de que talvez Pauline tenha transferido seus poderes para ele. Mesmo depois de ouvir tudo, muita coisa ainda deixa Oscar confuso. Como pode um menino que nunca treinou formalmente em cultivo de mana matar 2 membros do grupo Retel, incluindo o Blake, que era um espadachim talentoso? E mais, ele quebrou as condições de um ritual criado por um sacerdote superior. Isso não é pouca coisa. Fora que ele está usando telecinese sem nem fazer encantamento e nem parece cansado. Rohan é basicamente um tesouro vivo que ninguém parou para procurar. O menino, curioso como sempre, pergunta mais sobre a árvore que encontraram. Aí vem uma verdadeira aula. A árvore era um artefato ritual criado pela organização para consumir vidas humanas. O objetivo era gerar uma fruta feita da energia vital condensada, ou seja, uma manifestação física de mana. Oscar mostra até a fruta que nasceu durante o processo que envolveu a mana do próprio Rohan. Esse tipo de fruta é consumido para aumentar os próprios reservatórios de mana e no mercado negro vale uma fortuna. E por que usavam leitura no ritual? Porque certas condições precisam ser cumpridas para estabilizar a árvore e melhorar a qualidade da fruta.
A leitura era esse fator de estabilização. Rohan percebe que a árvore parecia investida na história dele, como se ele estivesse lendo para alguém. Isso significava que ela estava estável e antes de virarem árvores, aquelas vítimas eram pessoas vivas. Oscar fica impressionado com a análise crítica do garoto e diz que eles pensam do mesmo jeito. Mas Rohan ainda tem dúvidas. Ele quer saber o que significa telecinese. O vice-capitão explica que é um tipo de magia que permite mover objetos usando mana sem precisar tocar. Rohan demonstra ali mesmo sua habilidade e percebe que o que vinha fazendo o tempo todo era magia. Ele não tem muita informação sobre seus próprios poderes, nem sobre como a magia funciona. Mesmo assim, mesmo estando só no primeiro estágio da telecinese, Oscar considera ele único para alguém da idade dele. Lembrando que o garoto pediu para se juntar à divisão da fé. Oscar decide perguntar o porquê. Afinal, ele acabou de passar por uma experiência horrível. Foi traído pelas únicas pessoas que amava e confiava. Então, por que ele ainda quer se juntar a eles? Rohan abre o jogo. Diz que, embora não confie totalmente na divisão da fé, sua intuição diz que Oscar é uma boa pessoa com base na mana dele. O cara fica meio sem palavras. Um pirralho de 10 anos, chamando ele de puro e inocente, é meio demais. Ele até comenta que confiar tanto assim na própria intuição pode ser o fim do garoto em situações futuras. Rohan argumenta que lê bem as pessoas, mas mesmo assim Oscar avisa que não é tão simples colocar uma menina na equipe ou deixar ela interferir nos assuntos deles. Isso faz o menino questionar. Ele é inexperiente ou fraco demais para o padrão deles. Mas o vice-capitão interrompe agora com um tom mais firme e diz para ele ouvir e ouvir bem. Tem coisas na vida que são mais importantes do que talento. Só que esse tom forte mata o clima. E Rohan abaixa a cabeça meio triste. Oscar suaviza dizendo que o problema não é ele. É que abrir exceção para um forasteiro é complicado. Além disso, ele é só um garoto. Mas Rohan é direto e esperto. Como sempre, solta uma pergunta que paralisa Oscar por um instante. A idade importa mais do que a capacidade de realizar algo. A pergunta bate fundo. Porque sim, Rohan mostra um talento de gênio para a idade dele. Derrotou 2 adultos, incluindo o Blake. Mas Oscar admite que, infelizmente, a união mede experiência pela idade, não por talento. Rohan então pergunta: isso me faz imaturo para vocês? Oscar resolve testar o garoto, diz que a partir dali vai encarar a conversa como uma entrevista. E a primeira pergunta é direta. Por que ele matou Edgar, mesmo sem o homem representar perigo imediato? Rohan responde na hora. Edgar matou o diretor e a esposa dele e parecia óbvio que ele seria o próximo. Se hesitasse, teria morrido. Oscar retruca dizendo que ele ainda assim matou 2 homens. Talvez a raiva tenha influenciado. Rohan concorda. A emoção teve um papel forte e ele não tem medo de admitir isso. Mas também acredita que às vezes as emoções não atrapalham. Elas ajudam a ver com clareza. A base do julgamento dele era simples. Aqueles caras já tinham tirado muitas vidas inocentes. Não havia nada ali para ser salvo ou redimido. E ele também não tinha direito de deixar eles continuarem vivos. Oscar então pergunta se ele tinha o direito de matá-los. Rohan responde que naquele momento crítico ele tinha o poder para fazer justiça, mas não quer fugir da realidade. Ele sabe que tirou vidas e não tem desculpas para isso. Oscar pergunta se aquilo era realmente necessário e aí vem a resposta mais fria de todas. Rohan admite que algumas pessoas são colocadas nesse mundo com o papel de execução e com o olhar congelante completa. A união existe por esse mesmo motivo. Nesse instante, Oscar vê algo a mais naquele menino. É verdade que a missão da união é agir conforme seus valores mais altos, mas o objetivo real sempre foi construir um mundo de alegria, risadas e paz, um mundo seguro para as futuras gerações. Mesmo que esse ideal nunca seja completamente alcançado, é por ele que lutam. Esse é o verdadeiro propósito da união. Oscar internaliza isso, fica impressionado com a clareza e profundidade das palavras do garoto. Então decide abrir o jogo. Conta para Rohan sobre a Grave, uma organização maligna que ameaça todo o reino. Retel é só uma facção dessa entidade maior. A primeira divisão da União está focada em destruir essas fazendas do mal. E embora seja um processo lento e complicado, Oscar acredita que Rohan pode ser a peça que faltava. O garoto fica confuso com isso e Oscar esclarece. Ele vai para a sede da União provar o próprio valor. Se conseguir, vai ser reconhecido como um deles. Por agora que o vice-capitão só quer que ele alcance o nível que espera dele. Com isso, a reunião acaba. Do lado de fora, Oscar e sua equipe estão reunidos.
Ele anuncia que as operações malignas do refúgio Duncton ajudavam diretamente os planos do grupo Retel. Mas felizmente a União chegou a tempo e destruiu a escuridão naquele lugar. A partir de agora, o refúgio vai voltar a funcionar de forma correta e logo em seguida, Oscar dá o sinal para a divisão partir. Antes de ir, ele chama uma de suas subordinadas, Sienna. Dá a ela uma instrução importante. De cara, Rohan percebe algo curioso. Sienna, a subordinada de Oscar, está irradiando ondas de mana azul ao redor do corpo. Oscar quer garantir que o menino chegue em segurança à União e por isso ela vai ser a escolta dele. Sienna se apresenta como a responsável pelo pilar da fé e avisa que a viagem vai levar pelo menos 2 semanas. Como o caminho é longo, ela pede para ele reunir o que for importante e levar consigo. Por sorte ou por falta de posses, Rohan não tem nada útil para levar. Sienna avisa que ele não vai ter uma segunda chance e até se oferece para tirar dúvidas. Rohan sem filtro pergunta mais sobre ela e descobre que ela é uma elfa negra. Ele fica surpreso com a aura tão clara dela, já que sempre ouviu dizer que elfos negros tinham uma energia mais sombria. A garota estranha um pouco o comentário, mas Rohan logo pede desculpas. Ele só tá curioso, afinal ela é bem misteriosa. Sienna responde que talvez isso tenha a ver com a linhagem de sangue dele, mas não entra em detalhes. Logo monta no cavalo, pronta para partir. Oscar se despede do garoto e Rohan, sempre gentil, deseja tudo de bom pro resto da equipe. Com isso, começa a jornada dele até a União. Pulando para frente. Agora é de noite e eles estão acampados. Sienna entrega para Rohan uma bainha pequena para a lâmina dele. Ele já estava curioso sobre o que ela estava aprontando e agora descobre que era um presentinho. Rohan fica todo feliz e tenta chamá-la com formalidade, mas ela não gosta disso. Só que chamá-la de irmã mais velha também não sou certo. Então ele decide chamá-la de Sienna, já que em breve vão trabalhar juntos. Ao ver esse jeitinho brincalhão do garoto, a elfa negra até vira o rosto meio sem graça. Enquanto isso, Rohan começa a brincar com sua habilidade de telecinese, fazendo a lâmina quebrada flutuar no ar. Sienna observa as habilidades dele e o garoto lembra de quando o vice-capitão falou que aquilo era magia telecinética. Ela concorda, mas explica que esse é só o termo mais próximo. Na verdade, o poder de Rohan é diferente. Confuso, ele pergunta qual seria a definição mais precisa. E ela diz que é difícil dizer porque parece ser algo único. Ele consegue manipular mana diretamente, sem usar encantamentos ou feitiços. É um tipo de poder divino, o mesmo que os elfos antigos, os primeiros antes das divisões de raças, usavam. Só de olhar a cor dos olhos de Rohan, ela já sabe que os pais dele não eram nada comuns. Ao ouvir a palavra pais, Rohan se perde em lembranças. No dia seguinte, ele e Sienna finalmente chegam na União. E ao longe podemos ver. Seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Beijinhos!